canal para um canal a cabo quando começa o horário eleitoral. Mas creio que nós temos mesmo que manter esse sistema. Nos Estados Unidos, nada é gratuito, todos compram a peso de ouro o horário na televisão. Nós não temos essa condição no Brasil. Então, o horário eleitoral tem que ser visto como uma realidade que entre nós fica um pouco até distorcida, porque entre nós o voto é obrigatório. Melhor seria se o voto fosse facultativo, aí sim teria mais razão de ser, inclusive, um horário eleitoral. Mas creio que para nosso sistema, para a nossa cultura, para nosso cabedal financeiro ou dos candidatos, é preciso que haja esse horário eleitoral. E que o eleitor, eu mesmo, não desligue ou não mude de canal. Porque eu preciso me informar. Uma coisa essencial para o voto consciente é o maior nível de informação possível. Quer dizer, o eleitor consciente, penso eu, é aquele que analisa todos os ângulos e tem a maior soma possível de informações para poder decidir votar neste ou naquele candidato. Mas o critério, doutor, vou lançar uma pergunta que eu acho que é complexa para a gente analisar à luz da justiça eleitoral, mas me valer de toda a experiência, o senhor membro do Ministério Público, membro do Poder Judiciário de São Paulo e agora presidente do TRE. O que a gente vê muitas vezes o horário eleitoral ser disputado, partidos serem disputados por uma coalizão, não por conta da densidade ideológica dele, mas pela quantia que eles dispõem de tempo em rádio e televisão. E aí começa uma verdadeira... parece que eles estão indo ao supermercado. Olha, eu vou buscar aquele partido, pago cedo aqui uma vice-presidência, uma candidatura à vice-presidência ou Senado, e há toda uma coligação que às vezes vira um Frankenstein, difícil depois de se administrar com esse Frankenstein. Não seria o caso de pensar em dividir de uma forma diferente isso, de tentar criar uma outra estrutura onde esses horários eleitorais não fossem objeto dessa barganha política? Essa barganha política existe em função do nosso sistema partidário. Quer dizer, me parece que a raiz do problema está exatamente, eu devo dizer isso, é o que eu penso, pelo menos, na nossa fragilidade no que diz respeito aos partidos políticos. Essas coligações, pelo que eu vejo, nunca são feitas, ou quase nunca são feitas, não vou dizer que nunca são feitas, mas nem sempre são feitas em torno de ideias de programas de candidatos ou partidos políticos. É exatamente isso, essas coalizões são feitas para aproveitar uma quantidade maior de tempo de exposição na televisão que um partido tem, porque sua representação é maior no Congresso Nacional. Poderia-se pensar numa estrutura diferente, mas é preciso, antes de mais nada, fixar-se na realidade partidária brasileira. Eu dou até um exemplo dentro dessa nossa fragilidade partidária, do nosso sistema partidário. A questão dos fichas sujas ou fichas limpas. Não vou discutir no momento agora, pelo menos diante dessa pergunta, o projeto está no Congresso Nacional, mas sempre tenho tido a ideia, o defendido, de que, independentemente da lei, caberia aos partidos políticos fazer um filtro, aos partidos políticos exatamente analisar o passado de um candidato e negar o registro. E não há nenhuma inconstitucionalidade de um partido negar o registro a quem pleiteia, se ele, partido político, entender que aquele que o pleiteia não merece este registro. E, naturalmente, o passado do candidato tem que ser analisado pelo partido político. Então, o partido político tem uma função exponencial. Entre nós, as candidaturas são partidárias. O Supremo já definiu que o candidato é do partido político. As candidaturas pertencem aos partidos políticos. E assim está na Constituição. Seria, então, profundamente interessante, seria de se esperar que os partidos políticos fossem mais programáticos, que as coalizões, as coligações se fundassem, sobretudo, dentro da afinidade de programas e de pensamento entre os candidatos, e não meramente para ter um tempo maior de exposição na televisão. Dr. Walter, queria agradecer muito a participação do senhor. O tempo passou voando, porque quando a gente está diante de uma pessoa da estatura moral, intelectual do senhor, o tempo parece que passa mais rápido. Tenho certeza que essa também foi a sensação dos nossos telespectadores. Gostaria de abrir espaço para as considerações finais do senhor. Eu agradeço, já estive aqui mais uma vez, é sempre um prazer. E para mim também o tempo passa voando. Não é possível que já tenhamos terminado
um debate ou uma conversa tão interessante. Mas sempre estarei à disposição, sobretudo neste ano eleitoral. Tá certo, doutor Walter, muito obrigado. E assim encerramos o nosso Frente a Frente com a Justiça. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.